Neste vídeo eu vou explicar como a gente pode criar vetores aqui no Python. Então a gente pode criar tanto vetores como matrizes de diferentes formas aqui no Python. Mas nesse curso em particular eu vou explicar como é que se cria vetores e matrizes utilizando a biblioteca NumPy. Então a biblioteca NumPy já foi utilizada anteriormente aqui no curso e ela serve para várias operações e artifícios matemáticos. Inclusive, ela permite com que a gente trabalhe com vetores e matrizes de forma mais eficiente do que utilizando listas, como a gente já viu anteriormente. Só que tem uma pequena diferença. A principal característica de um vetor ou uma matriz criada usando a NumPy é que ele deve ser homogêneo, ou seja, todos os valores eles devem ter o mesmo tipo, diferentemente do que acontece lá com lista, já que na lista você pode ter elementos que são de tipos diferentes. Todavia, essa limitação não vai ser nenhum problema para a gente, porque os vetores que a gente vai criar aqui na disciplina são todos os vetores que são homogêneos entre si. Então, a forma mais simples de se criar um vetor usando a biblioteca NumPy é usando a função array. Então, vou aqui mostrar como é que a gente cria um vetor usando a biblioteca NumPy. Então, inicialmente, nós importamos ela. Então, nós importamos a biblioteca NumPy, chamamos ela de np. E aqui a gente vai criar dois vetores, para vocês entenderem um pouco melhor como é que é o processo de criação de vetores. Então, eu vou criar um vetor v1, no qual ele vai ter os elementos 1, 2 e 3. Para eu fazer isso usando a NumPy, primeiro eu chamo ela, colocando np, ponto, aí eu vou usar a função array. E aqui, entre parênteses, eu passo uma lista com os valores que eu quero colocar aqui no vetor, que no caso é 1, 2 e 3. Posso criar, por exemplo, outro vetor, que aqui eu vou chamar de v2, que tem os valores -1, 2 e -3. Então, eu vou criar um vetor usando a função array da biblioteca NumPy, cujos elementos é -1, -2, 1, -2, -1, 2 e -3, certo? E eu posso imprimir esses vetores utilizando a função print. Então eu posso primeiro imprimir o vetor v1 e depois posso imprimir o vetor v2. Vamos rodar aqui o código. Veja que primeiro ele imprimiu o vetor v1, 1, 2 e 3, e depois ele imprimiu o vetor v2, -1, 2 e -3. Todavia, existem formas mais úteis para se criar um vetor aqui usando a NumPy. E a primeira forma de se criar um vetor usando a NumPy é usando a função arrange. E basicamente a função arrange ela funciona da mesma forma como a função range lá para listas, certo? Então, basicamente, a função arrange ela serve para gerar um vetor com valores espaçados de acordo com o intervalo em um passo, definidos aí pelo usuário. A sintaxe é o seguinte: você passa 3 argumentos. O primeiro argumento da função arrange é de onde ela parte, a lista. O segundo argumento é onde ela termina, sempre lembrando que assim como a função range, aonde termina ele não inclui aquele número. E como terceiro argumento, você passa o passo, caso o passo seja diferente de 1, certo? Então, vou criar aqui um vetor, que eu vou chamar de v1, por exemplo, que contém os elementos do número 3 até o número 11. Então, eu posso criar usando a função arrange. Então, o primeiro número é o 3. O segundo número, você poderia pensar que seria o número 11, porque é onde ele termina. Vamos ver o que acontece se eu colocar aqui o número 11. E vamos supor que o passo seja igual a 1, ou seja, entre um elemento e outro eu tenho a diferença de apenas uma unidade. Então, vou colocar aqui 1. Se eu imprimir esse vetor, eu vou ver que não vai estar exatamente como eu queria, os números de 3 até 11 no caso. No caso aqui houve um erro, né? É arrange só com um R. E veja que ele criou os elementos de 3 até 10. Por que isso? Porque assim como a função range, o arrange não inclui esse último elemento no vetor. Então, se a gente quer incluir os números de 3 até 12, no caso, a gente tem que colocar de 3 até 11, a gente tem que colocar esse elemento como sendo 12,
que aí ele não vai incluir no caso. Então, nesse caso, aí sim eu vou ter os elementos de 3 até 11, no caso. Quando o passo ele é igual a 1, então ele pode ser omitido. Então, se eu omitir o passo aqui, ele vai criar a lista, vai criar o vetor da mesma forma. Vou criar outro vetor aqui para a gente entender um pouco melhor essa função arrange. Vamos criar um vetor que inicia do 0, vai até o 12 com passo de 2, ou seja, entre um elemento e outro eu tenho uma diferença de 2 unidades. Então o primeiro elemento é de onde ele parte, da função arrange, o segundo é até onde ele vai, aí vamos supor que seria o 12, eu coloco o 12 aqui, a gente já sabe que vai dar errado, certo? Mas a gente vai ver como é que se comporta esse vetor criado. E o terceiro seria o passo. Então se eu mandar imprimir, vou ter os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, para que eu inclua o 12, eu tenho que colocar um número imediatamente após o 12 aqui. Posso colocar o 13, por exemplo. Aí, no caso, ele vai criar os números de 0 até 12, certo? Então, veja que o segundo argumento, que é onde ele para aqui na função arrange, ele é um pouco complicado de se definir. Mas eu vou explicar aqui um macete para vocês, certo? Então, a função arrange sempre ela parte de um valor de início, um valor de fim e o passo. Se você quer que esse valor de fim esteja dentro do seu vetor, basta você pegar o valor de fim e somar com o passo. Se você fizer dessa forma, esse valor de fim aqui que você colocar sempre vai estar dentro do arrange. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um vetor iniciando do 0, então a variável início é igual a 0, termine do 2.5, então a variável fim é igual a 2.5 e o passo é 0.5, ou seja, entre um elemento e outro desse vetor eu tenho um passo de 0.5. Então eu declaro o meu arrange dessa forma aqui, certo? O início, passo o início aqui, o passo como terceiro argumento da função, e o elemento do meio, o argumento do meio, eu coloco como sendo a variável onde eu quero terminar, que seria o fim, mais o passo. Se você fizer dessa forma, sempre vai dar certo. Então, se eu rodar aqui, ele criou os elementos de 0 até 2.5 corretamente. E uma coisa interessante do arrange é que você pode criar vetores que eles sejam decrescentes. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um vetor começando no 3, terminando no 0 com passo de 0.5. Então, o início é 3, ele termina no 0. Aí, nesse caso, o passo ele não pode ser positivo, ele tem que ser um passo negativo, porque ele tem que sair do 3 e chegar no 0. Então, ele tem que ser com passo negativo. Entre um elemento e outro do vetor, você tem que ter menos 0.5. Então, nesse caso aqui, você tem um passo negativo. Se eu rodar aqui, veja que ele foi criando um vetor com elementos que parte do 3 e termina no 0. Entre um elemento e outro, eu tenho 0.5 de diferença. Outra forma de se criar vetores, que vai ser particularmente útil quando a gente estiver plotando funções aqui no Python, é usando a função linspace. Então, a função linspace ela é utilizada para criar uma sequência de valores em que esses valores estão igualmente espaçados entre o intervalo de início e o intervalo de final. Então você não passa o passo, você passa o valor de início e o valor do final, e o terceiro argumento que você passa aqui no linspace é a quantidade de pontos que tem entre o início e o final. Como eu falei, isso vai ser particularmente útil quando a gente estiver plotando gráficos aqui no Python. Também vai ser útil quando eventualmente vocês queiram fazer interpolação, mas aqui no curso a gente não vai precisar fazer interpolação de dados. Então, a função linspace tem 3 argumentos. O primeiro é de onde ele parte, o segundo é até onde ele vai e a terceira é a quantidade de pontos. Aí, nesse caso aqui, diferente do arrange, que de onde ele parte está dentro do vetor, mas o segundo argumento não está, aqui no linspace, ambos os valores estão dentro do vetor, tanto de onde ele parte até onde ele chega. Então, vamos supor o seguinte, que eu queira criar um vetor de valores partindo do 0 até o 10 e tenha 21 valores nesse vetor. Então eu vou criar um vetor V1 e para isso eu vou usar a função linspace. O primeiro argumento é de onde ele parte, que seria o 0. O segundo argumento é até onde ele vai, que seria o 10. E o terceiro argumento seria a quantidade de valores, que no caso aqui seria 21 valores. Se eu mandar imprimir esse vetor, vetor V1, vou rodar aqui,
Veja que eu criei um vetor de elementos de 0 até 10 e eu tenho 21 valores. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, a sintaxe da função linspace ela é consideravelmente mais fácil de trabalhar do que a arrange. Então, pessoal, nesse vídeo nós ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando com vetores, falando como é que a gente pode acessar elementos de um vetor, fazer as operações de slicing e também fazer operações entre dois ou mais vetores. Então, conto com todos no próximo vídeo e até mais.